Maldito! Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque maldito pode ser você ou pode ser eu. Então, o que vai ser falado aqui vai servir para mim e para você, se estivermos nessa situação, que é complicada, que é algo que não podemos deixar isso acontecer mais. Por isso, é preciso saber que não podemos praticar coisas pelas quais seremos malditos. Isso é algo muito ruim, tanto para você quanto para mim. Então, nós não devemos ser malditos em tempo algum, por causa daquilo que praticamos. E sim, devemos ser benditos. Devemos ter um procedimento exemplar e irrepreensível, longe de qualquer coisa pela qual alguém possa ser chamado de maldito. Isso é um peso muito grande, é um erro muito grande, que tanto você como eu, como pessoas conscientes, sábias e prudentes, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então, não podemos dar motivos e razões para que sejamos chamados de malditos por causa daquilo que praticamos. É preciso entender isso. Tanto você como eu devemos ter compreensão disso. Devemos estar conscientizados contra esse tipo de coisa, para que assim possamos ser chamados de benditos, principalmente pelo nosso único soberano Deus. Então, quando alguém é chamado de bendito por causa daquilo que pratica, isso é um encorajamento, um estímulo e um incentivo para que ele possa continuar praticando esse bem moral, ético, pelo qual ele é chamado de bendito. Então, ele tem que prosseguir nisso, ele tem que se empenhar cada vez mais para manter a sua vida como uma vida que não possa, em tempo algum, ser chamado de maldito por ninguém. Então, a melhor coisa que devemos fazer é fazer as coisas certas, as coisas importantes, as coisas úteis, as coisas que vão beneficiar tanto você como eu e as pessoas de modo geral. É isso que devemos praticar. Então, ao falar sobre maldito, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso, para que possamos aprender. Possamos aprender que não devemos praticar mais coisas pelas quais possamos ser chamados de malditos por outras pessoas. Infelizmente hoje existem muitas pessoas que deliberadamente fazem coisas pelas quais são chamados de malditos pelas pessoas, com razão, porque elas dão motivos e razões para que isso aconteça. Esse não é um procedimento prudente da parte de ninguém. Pelo contrário, é um procedimento errado. É loucura cometer tal coisa, ao ponto de ser chamado de maldito. Então, nós devemos evitar esse tipo de coisa, tanto você como eu. Evitar isso é algo saudável para você e para mim. Porque os benefícios para a sua e para a minha vida, pelas práticas que fazemos, pelas quais possamos ser chamados de benditos, são muito superiores, são incomparavelmente melhor. Então, nós devemos ter essa disposição em nosso coração para fazermos as coisas certas em todo o tempo. Quem procede assim, com certeza vai colher em sua vida os bons resultados disso, dia após dia. Então, isso é importante. Agora, nós podemos ter uma noção exata sobre essa questão para não cometermos o erro de sermos chamados de maldito. Então, eu vou ler aqui
O primeiro texto que está no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Por que eu vou ler esse texto? Porque hoje, infelizmente, no mundo, a idolatria, ou melhor, a loucura da idolatria tomou conta de muitas pessoas. Muitas pessoas praticam a idolatria dia após dia e não querem largar. Só que, quando alguém pratica a idolatria, infelizmente, essa pessoa é maldita. Então eu vou ler aqui esse texto, que fala exatamente sobre isso. Está escrito assim, ó. No 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Está escrito assim, ó. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Então, qualquer pessoa, qualquer homem ou mulher que fizer imagem de escultura ou de fundição é maldito. E hoje muitas pessoas estão nessa condição. Infelizmente, porque fazem sim imagem de escultura e de fundição. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor. Então, toda imagem de escultura ou de fundição é algo abominável ao Senhor. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Então, quando alguém faz uma imagem de artífice e a coloca em lugar oculto, isso é abominável ao Senhor. E é por causa disso que a pessoa é maldita, seja ela quem for. Pode ser você, pode ser eu. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Ninguém pode, por vontade própria, fazer imagem de escultura de fundição para colocar ela em lugar oculto, para servir de objeto de idolatria. Não, isso não é algo próprio para o homem fazer. É preciso entender isso hoje. Então o texto é bem claro. Ó. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Não, é só no versículo 15 mesmo, né? É, só no versículo 15. Então, essa é a verdade, pessoal. A idolatria hoje no mundo é muito grande, digamos assim. Está em praticamente todos os países do mundo. E muitas pessoas estão cometendo esse erro, porque foram feitas muitas imagens de fundição, imagens de escultura, para servir de idolatria para as pessoas. Aquilo se torna um ídolo para a pessoa. Ela se prostra diante dessa imagem, faz orações, faz oferendas, faz sacrifícios, promessas e várias outras coisas erradas, pelas quais, infelizmente, ela é chamada de maldita, ou de maldito por causa disso. Então, conhecendo que isso é errado, agora a pessoa já pode deixar de praticar o que é errado e começar a praticar o que é certo. E não continuar praticando algo que para o nosso único soberano Deus é abominação. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, capítulo 24. Provérbios de Salomão, capítulo 24, versículo 24. Então vamos ler aqui, ó. Está escrito assim: o que disser ao perverso, tu és justo,
pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Quantas pessoas já não disseram isso ao longo da história? Quantas? Foram milhares ao longo da história. Então, dizer isso é algo totalmente errado. O que disser ao perverso, tu és justo. Como é que alguém perverso pode ser justo? Como é que alguém pode pensar e verbalizar que o perverso é justo? Sabendo que ele não é, porque as práticas dele são perversas. São práticas contrárias ao que é justo. Como alguém pode chegar para um perverso e dizer, tu és justo? Ele está dizendo uma grande mentira. Versículo... Deixa eu ver aqui, versículo... Está perdido aqui, versículo 24. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. É claro que o povo vai... É claro que para o povo essa pessoa será maldita, porque ela está falando coisa errada. Então, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Então, todas as nações que existirem vão detestar esse homem. E pelo povo, essa pessoa será maldita, porque ele falou coisa errada. Ele chamou o perverso de justo. Não tem cabimento algum alguém dizer tal mentira, tal loucura. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Nem você, nem eu podemos chamar alguém perverso dizendo que ele é justo. Não podemos fazer isso. Esse é um erro que não podemos cometer em tempo algum. Porque se cometemos esse erro, tanto você como eu vamos ser malditos pelo povo. E vamos ser detestados pelas nações. Você tem ideia do peso que isso pode causar na sua vida e na minha vida? Então, se tivermos consciência disso, vamos compreender que não podemos agir assim. Não podemos dizer ao perverso que ele é justo. Isso é uma injustiça da nossa parte. É uma mentira. É uma sofisma, é um raciocínio falaz errado de nossa parte. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro do profeta Jeremias. Aliás, aqui em Jeremias eu vou ler dois textos, né? O primeiro está no capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículo 5 e 6. Então vamos ler aqui, ó. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 6. Está escrito assim, ó. Assim diz o Senhor, é Deus que está dizendo. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, esse procedimento é errado. O homem não pode confiar em outro homem, em tempo algum. É errado isso. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Então, o homem que confia no homem é maldito. Isso é dito pelo próprio Senhor. E ele está com toda a razão em dizer isso, porque é verdade. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Então,
Se você confiar em outro homem, você vai fazer do braço dele do braço dele que você vai fazer do braço dele que é uma carne mortal igual à sua. Você vai fazer disso o seu braço como se o braço dele pudesse te ajudar. O braço mortal dele pudesse te ajudar, como assim é o seu braço também. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, quando o homem confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, essa pessoa aparta o seu coração do Senhor. Essa pessoa não confia mais no Senhor, mas ela confia no homem. E faz da carne mortal desse homem o seu braço. É aí que está o grande erro, pelo qual alguém é maldito. Então, nem você nem eu podemos deixar com que isso aconteça, para que não possamos ser chamados de malditos. Então, o nosso coração não pode se apartar do Senhor. Pelo contrário, o nosso coração tem que estar contrito, compungido ao Senhor, confiando no Senhor, totalmente aberto ao Senhor. A inteireza de nosso coração tem que ser para o Senhor, para confiarmos nele absolutamente. Se fizermos isso, com certeza seremos chamados de benditos e não de malditos. Então, cabe a cada pessoa agora entender isso, porque é muito bem claro. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, também está no livro do profeta Jeremias, agora capítulo 48. Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Versículo 10. Vamos ler aqui o último texto, o último versículo aqui. Então está escrito assim, ó. Hoje, antes de ler aqui, hoje é o dia do trabalho. Ou seja, hoje é o dia de se trabalhar, digamos assim, de fazer alguma obra, de fazer alguma coisa que seja referente a trabalho. E esse texto fala um pouco a respeito disso. Então vou ler aqui, ó. Livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então, está muito bem claro aqui. Aliás, eu vou voltar aqui no texto de Jeremias, capítulo 17, porque eu esqueci de ler um versículo aqui. Vou voltar rapidamente aqui, porque ainda dá tempo. Jeremias, capítulo 17, versículo... Eu li o versículo... Era para ler o versículo 5 e 6, eu só li o 5, mas o 6 diz assim, ó. Vou ler tudo aqui agora. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Qual a consequência que isso pode acontecer? Está escrito assim, ó, versículo 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Essas são as consequências essas são as más consequências que acontecem na vida do homem que confia em outro homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essas são as consequências. Porque esse homem será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, isso é a má consequência do homem maldito que confia em outro homem, e que faz da carne mortal o seu braço e que aparta o seu coração do Senhor. E eu espero que esse homem nunca seja você e nem eu em tempo algum. Agora eu vou voltar aqui para o texto de
do livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Então vamos ler aqui, ó. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, qualquer pessoa, seja você ou seja eu, que fizer a obra do Senhor relaxadamente, é maldito. É simples assim. Então, ninguém pode fazer a obra do Senhor de forma relaxada. Não. Pelo contrário, ele tem que fazer a obra do Senhor com responsabilidade, com eficiência, com seriedade. Esse é o seu procedimento daquele que deve fazer a obra do Senhor. Porque quando alguém faz a obra do Senhor relaxadamente, essa pessoa é maldita. Porque está muito bem claro, ó. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então, essa é a verdade, pessoal, pura e simples. Esses textos que eu li aqui falam todos sobre a questão de ser maldito ou não. Cabe a cada pessoa agora pensar a respeito disso, meditar, para que possa chegar a uma conclusão. Para que chegue à conclusão de que nunca possa praticar algo pela qual ela possa ser chamada de maldito. E sim, tem que praticar coisas úteis, importantes e sérias em seu próprio proceder, pelas quais ela possa ser chamada de bendita ou bendito, enfim. É assim que tem que ser. Então, com essas palavras, nós devemos aprender isso hoje. Para que agora não possamos dar mais lugar a práticas pelas quais seremos chamados de maldito. Porque existem muitas coisas que podemos praticar sim, para que sejamos chamados de bendito, tanto por Deus como pelas outras pessoas. Esse é o procedimento correto. Então eu espero que as pessoas aprendam isso. Essa é a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.